Programa Andando com Cristo hoje vai entrevistar o reverendo Fernando Dantas, ele que é um missionário aqui, filho de Dourados, e que hoje é um missionário que mora em Madrid, na Espanha, gente de casa, mas que tem um trabalho muito especial, um douradense que saiu pelo mundo. Reverendo Fernando, boas-vindas aqui no programa Andando com Cristo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando. Conta um pouco da sua história aqui a partir de Dourados para nós e como que o seu chamado para sair para a obra missionária. Então, eu me converti aqui em Dourados, fui batizado na Igreja Presbiteriana Central. E desde esse começo eu já comecei a envolver-me muito com o evangelismo. Na cidade tinha algumas atividades, visitar congregações, participei do grupo de louvor. Então esse desejo de estar na ativa fazendo coisas foi algo bem desde o início. E em uma ocasião uma missionária veio visitar-nos, os jovens, e nos ensinou teatros evangelísticos e algumas coisas, e aquilo me fascinou, eu gostei muito, e ela me comentou: olha, tem um curso lá em Curitiba de missões, quem sabe você não ora aí, de repente Deus te confirma para você ir para lá. E isso foi lá em 94 que aconteceu, e em 95 eu fui para Curitiba fazer o curso de missões ali, e desde então estou servindo na obra Tempo Integral. Que coisa! Missões é a palavra-chave da nossa conversa aqui hoje. Reverendo, um conceito assim de missões para que aqueles que estão nos acompanhando possa entender assim, que a igreja fala tanto em missões, né? Jesus fala ali: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e este conceito de missões nem todo mundo tem ele assim bem formado. Explica para nós um pouquinho sobre missões. Então, é um conceito muito usado, mas pouco conhecido. Por quê? Porque o termo missões, ele não vem escrito na Bíblia, mas o conceito de missões, sim, né? E missões é uma missão, vem da palavra missão, de ir e fazer algo em algum lugar. O exército tem a missão em Angola, missão de paz no Haiti. São missões que enviam um grupo de pessoas para fazer algo. A questão toda é que dentro do contexto evangélico, a missão é de Deus em primeiro lugar, e nós somos os que aceitamos esse chamado para participar dessa missão de Deus. O termo missões, ele não pode ser confundido com evangelismo. Por exemplo, você não faz, é muito dito essa frase, você não faz missões com o teu vizinho, você faz evangelismo com o teu vizinho, e é parte da tua missão como crente. Mas as missões, ela tem que ser transcultural, e se ela não é fora do país, ela tem que ser para um outro povo, um outro idioma. Então a Bíblia nos ensina que nós devemos ir e compartilhar o evangelho em todas as nações. O termo nações é etnias no original, né? Isso nos faz entender que no Brasil, por exemplo, não é só uma nação, mas são várias etnias. Aqui em Dourados nós temos os Kaiowás, né? Nós estamos lá no Amazonas, onde temos os Maiurunas, os Ticunas e por aí afora. Então, missões é algo que nós temos que entender. É a missão de Deus para alcançar o mundo, e usa os seus, o povo de Deus, para participar com ele dessa expansão do reino. Que bom. E essa missão de Deus, ela é uma missão que está em processo, em amplitude, em dimensão. Até a volta de Cristo, essa missão não encerra, não é isso, Reverendo? Qual o grande desafio da obra missionária hoje no mundo, assim, Reverendo? Olha, às vezes nós colocamos o foco dos desafios nas dificuldades e nas circunstâncias adversas, mas na verdade não é. Porque nada pode parar a igreja do Senhor, né? Eu acho que a maior dificuldade que nós encontramos hoje é a própria igreja entender que ela foi chamada para cumprir a missão de Deus. Muitos pensam: não, missões é lá para o missionário. O Fernando está na Espanha, ele vai para a Índia, vai para o Amazonas. Que bom, glória a Deus, Deus o chamou. Mas a igreja tem que entender que o ID, em Atos 1:8, né? E me sereis testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria até os confins da terra. Essas testemunhas somos todos nós. Todos nós temos que ter a participação em missões, orando, contribuindo, indo.
Tem uma frase bonita que diz que missões se faz com os pés dos que vão, os joelhos dos que oram e as mãos dos que dão. É uma colaboração. Então eu acho que hoje em missões, quando falamos em missões, o maior desafio é essa falta de um despertar de entender da igreja que eu tenho que ser parte. Não só a igreja como instituição. A igreja tem o seu orçamento, ela tem as ofertas que ela envia para o campo, mas o indivíduo, o crente em si, ele tem que participar de maneira direta em oração, em contribuição, indo. No Amazonas nós tivemos visitas de médicos que foram lá para colaborar, para poder ajudar as comunidades carentes e pregar o evangelho através disso. Então, individualmente e também de maneira mais ampla como igreja, nós temos que nos despertar mais. Eu acho que esse é um desafio que temos hoje. Reverendo, você disse que em Dourados foi o seu despertamento missionário, você foi para Curitiba para algum treinamento e de lá você foi já direto para a Espanha? Não, eu passei um processo que também é outra coisa importante na questão missionária, é a gente entender o que Deus está direcionando na área ministerial e nos prepararmos para isso. Então eu fui para Curitiba, fiz esse curso de missões, passei 3 anos servindo lá na igreja local, em comunidades carentes, e depois eu senti um chamado para a Espanha. Porém, eu ia trabalhar, uma estratégia que eu tinha sentido de parte do Senhor era trabalhar com a música como um veículo de evangelização. Então, em 98, eu fui para os Estados Unidos, fiz um curso de idiomas, claro que eu tinha que aprender o inglês para poder fazer esse outro curso, porque depois da metade do ano aprendendo inglês, eu fui fazer esse curso de música, adoração, como utilizar a música em evangelização. Voltei para o Brasil, fiz toda a questão processual de visto e tal, e fui para a Espanha no ano 2000. Né? Então teve esse período aí de que eu senti o chamado para a Espanha em 96, até pisar na Espanha em 2000, foram 4 anos de várias questões logísticas, preparação, vistos e tudo isso aí, né? E há quanto tempo você já está na Espanha? Então, 20 anos, desde 2000. Desde 2000, 20 anos. 20 anos. Como que é a proclamação do Evangelho na Espanha? Então, a Espanha, em parte, ela é muito parecida com o Brasil, no que o Brasil foi há uns, talvez, 40 anos atrás, ou mais. Um país que tem uma herança católica muito forte, né? Porém que atualmente deixou totalmente a fé. A Espanha, 35 anos atrás, 40 anos atrás, ela tinha uma média de 82% de católicos praticantes, ou seja, que ia pelo menos uma vez na semana para a missa. Hoje, nós temos uma média de 12% de católicos praticantes e nós temos uma média de 58% que dizem ser católicos, porém não são frequentadores. Talvez levou o filho para batizar, foi ali numa missa ou outra, mas é mais tradição. A Espanha, ela realmente se desviou do caminho do cristianismo. Ela não tem um interesse, a população já não tem mais um interesse. E a razão disso é porque a igreja, no seu momento, ela abraçou a ditadura do Franco, né, que foi o ditador, e ela apoiou totalmente a ditadura. Então, quando a ditadura cai, as pessoas estão livres, né, da ditadura, mas também livres de uma religião opressora, segundo eles. Né? Infelizmente, na Espanha e em outros países não é assim. O catolicismo em outros países é diferente, tem uma dinâmica diferente, mas na Espanha teve essa dinâmica que machucou muito o povo. Então, essa geração seguinte, da minha idade, eles não querem nada com o cristianismo. Por quê? Se Deus existe, a igreja é a representante dele. Se a igreja representante dele é a católica, que foi, né, o tempo inteiro lá na Espanha, historicamente, uma das maiores potências do catolicismo, se a igreja é representante de Deus, a igreja abraçou a ditadura e a corrupção que existia na ditadura. Então, nós podemos definir que Deus é um ditador corrupto. Então, por que vamos seguir isso? Então, nós temos lá um desafio de certa forma, dar 2 passos atrás para poder trazer uma mensagem do Evangelho paralela, independente da religiosidade que foi vivida na Espanha.
Muito bem, nós estamos conversando aqui hoje com o reverendo Fernando Dantas, filho aqui de Dourados, missionário da igreja, está lá em Madrid, na Espanha, fazendo trabalho duro lá na obra missionária na Espanha. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para continuarmos este papo sobre as missões. A Autopeças e Distribuidora Modelo trabalha desde 1968 com compromisso e responsabilidade com seus clientes. Na Autopeças e Distribuidora Modelo, você encontra peças diesel e ferramentas em geral, um amplo estoque de acessórios como adesivos, alarmes, climatizadores, para-brisas, sons automotivos, tapeçaria e cromados. E para melhor atendê-lo, são 3 lojas no estado: em Dourados, na Avenida Weimar Gonçalves Torres, no centro, e também na Marginal Leste, saída para São Paulo. Em Campo Grande, na Avenida Salgado Filho, 2312, Jardim América. Mais informações, 3416-6767. Autopeças e Distribuidora Modelo, a maior loja de acessórios para caminhões e carretas de Mato Grosso do Sul. Casa das Flores, presentes especiais que dizem mais que palavras, que expressam emoções e transmitem carinho para qualquer pessoa, em qualquer ocasião. A Casa das Flores tem uma grande variedade em flores, arranjos e produtos para presentear ou decorar a sua casa. Casa das Flores, Rua Rael Bonfacker, 3080, no centro de Dourados. Mais informações, 3421-7627. Na Casa das Flores, o seu presente é uma grande declaração de amor. Nós voltamos aqui no Mato Grosso do Sul em Foco, através da TV Gran Dourados, transmitindo para a TV Co em todo o Brasil a nossa programação de hoje. E estamos conversando com o reverendo Fernando Dantas sobre missões. O reverendo Fernando Dantas está em Madrid, na Espanha, onde ele mora, mas o seu trabalho vai muito além de apenas aquela região, aquela cidade, a capital lá da Espanha. Reverendo, você termina também um doutorado nos Estados Unidos para aplicar na obra missionária lá na Espanha. Qual que é o projeto em cima disso de trabalho? Então, a minha tese ela foi direcionada numa realidade que eu experimento na Espanha desde que eu cheguei, que é a dificuldade de conectar o povo espanhol com o Evangelho. Sabemos que o Evangelho é poder de Deus. O espanhol está ali, pessoas perdidas, mas a ponte entre uma coisa e a outra muitas vezes não existe ou é construída de maneira equivocada, porque não existe uma conexão cultural. Então, nessa investigação e nesse projeto nasceu o desejo de começar, e nós vamos dar início agora em janeiro, o Centro Missiológico Espanhol. Esse centro ele vai funcionar como uma plataforma para organizações missionárias, denominações, que queiram que os seus missionários, ao chegar na Espanha, possam ter um contato mais direto com a cultura, não somente de viver e aprender com o tempo, mas ter um direcionamento onde, depois de 20 anos na Espanha e sem ter a oportunidade de passar por um treinamento assim, a gente percebe que é fundamental, principalmente nos primeiros meses. A Espanha é considerada e foi chamada por muito tempo o cemitério dos missionários. Olha. Porque a grande maioria dos missionários que vão servir na Espanha, a média é um compromisso de entre 3 e 5 anos para servir. 80% dos missionários que foram para a Espanha, ou eles ficaram entre 3 e 5 anos e voltaram, ou deixaram antes do tempo. Ninguém quase fica, 20% somente fica mais. Olha. E você fala, mas a Espanha está na Europa, é um país desenvolvido com todas as facilidades, e nós vemos que a questão espiritual é que é difícil. E aí você entra numa cultura onde você não entende. O espanhol ele fala muito alto, ele fala mexendo os braços, parece que ele está brigando com você.
E aí, se você não tem um acercamento cultural entendendo que essa é a forma de expressão, você se sente rejeitado, você se sente discriminado. E isso vai acumulando, aí os frutos são poucos. Por quê? Porque o tipo de evangelismo do Brasil, você ir numa praça e pregar, e as pessoas vêm, o brasileiro é curioso, né? Você falou 2 coisas na praça de pé e gritou alto, já vem 100 pessoas ver. E aí você prega o evangelho, o Espírito Santo que convence vidas. Lá eles nem se acertam, você começa a falar, ninguém para. Aí a pessoa faz evangelismo dessa forma, se frustra, volta, vai embora para o seu país. Não é que os espanhóis são duros, é que a maneira que nós estamos trazendo, exatamente, não é coerente com a realidade, não é relevante à necessidade. Uma frase muito interessante que eu, nas minhas pesquisas, encontrei num livro de missões é o seguinte: o ser humano, principalmente o pós-moderno, ele tem uma necessidade espiritual. Isso é inegável. Porém, a igreja, ela está sendo irrelevante em comunicar ou responder a essa necessidade espiritual de uma maneira que a pessoa escute. Então existe a necessidade espiritual, nós temos o evangelho, mas nós estamos falhando na comunicação. Então o centro missiológico, ele vai ajudar nessa ponte. Que bom. Fernando, além do trabalho ali na Espanha, você tem expandido com cursos, né, missiológicos, não só na Espanha, com missionários ali, mas também a gente sabe de um trabalho seu lá com pastores na Índia e também aqui em tribos na Amazonas. Isso. Vamos falar da Índia e depois do Amazonas. As 2 coisas estão dentro de uma mesma visão, né? E a visão é a de levar uma formação bíblica para a liderança da igreja. Nossa denominação, na igreja presbiteriana, desde pequeno eu sempre via, você tem um chamado, a igreja te chama, conversa com você, o conselho, percebe ali que tem algo, então o presbitério vai te entrevistar como candidato ao ministério, te envia para o seminário, você mantém o contato, voltou do seminário, é entrevistado novamente para uma possível licenciatura e depois ordenação. Esse pastor, ele passou ali pelos seus 4 anos de formação teológica. Na nossa denominação isso é comum, né? E nós também provemos, de certa forma, as facilidades para os nossos candidatos. Mas isso não é a realidade em outras denominações, outros contextos culturais e regionais. Então, vendo essa necessidade, eu orei ao Senhor, falei: Deus, o que o Senhor quer que eu faça para poder responder a essas necessidades que vemos, que é a falta de formação na liderança evangélica? Então, lá na Índia, nós vemos que tem gente com chamado de Deus, com vontade de trabalhar, mas não tem a formação. E não é porque não quer, é porque na região que eles estão não existe um centro bíblico, não existe um seminário. E aí, outra problemática: não, mas a igreja então vai mandar uma oferta para trazê-lo para a capital, para fazer o curso de teologia, depois ele volta para lá. A dificuldade é o quê? Não volta? Não volta. Ele gosta da cidade. A esposa vai no shopping e fala que é uma maravilha. E aí as igrejas locais da cidade grande também vê o potencial, chama para ser pastor auxiliar, titular, e ele acaba ficando lá. Então nós falamos assim, eu acho que a ideia é ir até eles e dar formação onde eles estão. E aí surge esses centros bíblicos que nós plantamos, um no norte da Índia, em Bihar, outro em Chennai, e entre os dois tinham como 120 alunos mais ou menos, né? Plantando igrejas por todas as regiões, assim, testemunhos fabulosos. E a motivação e o aumento de vontade de ir e fazer quando eles passam pelo treinamento é incrível, porque eles começam a entender a palavra, começam a entender os textos, começam a saber, eu posso pregar bem. Porque antes eles passavam assim, eu não entendo nada disso, aí pregava ali uma parábola e ficava naquela coisinha. Não, agora eles entendem o contexto bíblico, eles têm as ferramentas hermenêuticas para poder interpretar. Eles olham um texto do Antigo Testamento e conseguem ver o que significa, não é? E para de falar bobajada e heresia com coisas que não tem nada a ver, porque agora tem as ferramentas. E então eles ficam mais motivados, trabalharem juntos, plantar igreja, então a expansão é maior. Vamos falar um pouquinho aqui do CEBIPAN, que é o projeto ali do Alto do Amazonas, na região lá de Benjamin Constant, de Tabatinga, aquela Alto do Amazonas ali.
onde o Brasil divisa ali com o Peru e com a Colômbia. Isso, né? É tríplice fronteira. Tríplice fronteira dentro da floresta amazônica. E é uma coisa incrível, porque você entra no rio ali, Amazonas, aí você olha para aquele lado, é o Peru. Aí você olha aqui para trás, é Colômbia. E aí você olha aqui do lado, é o Brasil, né? Esse projeto lá foi interessante porque, novamente, o missionário Clauber da Mecuagu, que é a Missão Evangélica Cuagu, Cuagu significa saber. E eles trabalham com a educação, trabalham com crianças. E o Clauber eu conheci em Curitiba, numa conferência missionária que eu fui preletor. E ele comentou um pouco do trabalho dele, né? E eu falei um pouco do que eu fazia. E ele falou: Fernando, nós temos uma liderança lá abandonada, totalmente abandonada. Pastores e líderes que estão plantando, igrejas que estão trabalhando, mas que não têm uma formação bíblica e não têm acesso a uma. O pouco que se tem lá é muito escasso e nós precisamos fazer alguma coisa. Então nós demos início aí, depois de orar e conversar com várias pessoas, nós demos início ao CEBIPAM, que é Centro Bíblico para Povos Amazônicos, né? Nós fizemos isso dessa forma intencionalmente porque nós queremos expandir, não ficar somente em Benjamim, mas expandir. Tanto é que já temos o nosso primeiro braço lá no Vale do Javari. Já estamos com extensão lá. Não é uma extensão na área de teologia, mas é de discipulado e formação básica, para que daqueles irmãos surjam os líderes que vão fazer no CEBIPAM. Nós estamos em Benjamin Constant, que é uma cidade pequena perto de Tabatinga, né? Tabatinga tem aeroporto, já é uma cidade de uma estrutura maior. E começamos em 2017, final de 2017, com os módulos. Nós temos módulos de formação, cada módulo é uma matéria, né? Nós temos 18 módulos, 3 anos, né? Damos um módulo a cada 2 meses, de uma semana intensiva, de 8 da manhã às 5 da tarde. E esses irmãos, a metade dos nossos alunos quase, eles são dali mesmo, da região, e a outra metade vem de tribos de fora. Nós temos os mais distantes, são os Maiurunas, que eles chegavam a viajar até 7 dias de barco, dia e noite, sem parar, para receber esse treinamento, né? Para eles eram 3 semanas quase, uma para vir, uma de treinamento e outra para voltar, né? Então nós temos hoje uma média de 43 a 45 alunos, né? Nós já éramos para estar formando a nossa primeira turma nesse mês. A Covid deu uma atrapalhadinha, né? Formação, né? Exatamente. Mas quero deixar aqui nossa palavra de gratidão, reverendo, pela sua presença aqui, por essa entrevista. Deixar aqui o registro, que esse programa ele se torna também um registro desse momento que nós estamos vivendo, né, de pandemia, de Covid-19, de tantos medos, mas que a obra de Deus continua viva. A igreja enquanto essência, né, mais do que nunca presente, viva, dinâmica. Desejar felicidade no trabalho lá em Madrid. E essas coordenações de cursos, né, na Índia, no Alto do Amazonas, e que Deus abençoe. Uma honra para nós, enquanto igreja aqui em Dourados, e também enquanto cidade, temos aí um filho, né, espalhado aí, fazendo a obra de Deus em outras nações. Eu agradeço, viu, pastor? Agradeço a oportunidade, agradeço o apoio da igreja. E todos os que nos estão escutando, que possam dedicar os seus minutos em oração para que a obra missionária continue crescendo e que continue alcançando milhares que ainda nunca escutaram o nome de Jesus. Amém. E queria que você deixasse sua palavra final aí aos nossos telespectadores. Amém. A minha oração é que cada um de nós possamos entender o nosso chamado em Deus, né, um chamado para todos, e que os dons que você tem que ser usados por Deus, e ele é local, regional e global. Deus tem uma obra para todos nós, em todo o mundo, e que você e eu possamos cada dia abraçar essa obra que Deus nos chamou. Ok, então nossa gratidão a Deus, nossa gratidão aqui ao reverendo Fernando Dantas. Continuei na programação da TV Gran Dourados e da TV Com Brasil, e o MS em Foco, ele encerra aqui mais uma de suas edições. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.